a pouco eu quero os detalhes dessa história. Tá bom. Porque antes a gente fica sabendo quais são os fatos da semana de hoje. Em exato um mês, começam os Jogos Olímpicos 2016. Pela primeira vez, o Brasil vai ser sede, dos Jogos Olímpicos. Quanta honra pra gente. E também pra América do Sul, porque também é a primeira vez do continente. Mas será que a cidade do Rio de Janeiro está preparada para tudo isso? Pode rodar o VT. Os Jogos Olímpicos serão abertos no Rio de Janeiro no dia 5 de agosto e encerrados no dia 21 de agosto. Cerca de 200 países devem enviar mais de 10.500 atletas para a cidade, que participarão das mais diversas modalidades. Serão disputados cerca de 42 esportes olímpicos. As competições serão realizadas em 34 arenas, distribuídas em 4 áreas da cidade. As regiões ou zonas olímpicas contam com instalações já existentes ou especialmente construídas para o evento. Um dos maiores destaques será o Parque Olímpico, complexo desportivo constituído por inúmeras edificações erguidas no terreno do antigo Autódromo de Jacarepaguá, cujo nome oficial era Autódromo Nelson Piquet. Lá já existem construções da Cidade dos Esportes, que foi feita para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Mas, faltando apenas um mês para o evento, será que o Rio de Janeiro está com tudo pronto para fazer bonito como anfitrião desse importante acontecimento esportivo? É isso que vamos saber no Revista da Cidade. Daqui a pouquinho a gente faz um balanço sobre como é que estão os preparativos, faltando apenas um mês para o início dos Jogos. O doutor Eduardo já está aqui prontinho. Vamos conversar agora com o doutor Eduardo sobre esse assunto que está incomodando bastante a gente, né? A gente está vendo que o negócio não está andando, né, doutor? Tudo bom, querido? Bem-vindo! Bom dia! Me conta uma coisa. Vamos falar sobre as Olimpíadas, né? Como você bem sabe. Aí, a gente tem visto, circulando, principalmente nas redes sociais, no WhatsApp e tal, alguns vídeos de humoristas, jornalistas, falando sobre como estão os preparativos por aqui, sobre situações bem complicadas que alguns atletas já passaram por aqui, adquirindo doenças e tudo mais. Quer dizer, a gente já está passando vergonha. Eu quero saber o seguinte, na sua opinião, a gente vai passar ainda mais vergonha durante os Jogos? Eu acho que a única tocha que está acesa é da Olimpíada mesmo, porque do Rio de Janeiro esses preparativos realmente deixaram a desejar. Que coisa, né? Eu fiquei tão triste quando eu li essa semana uma notícia dizendo que nós não atingimos e nem vamos atingir nenhuma das metas ambientais previstas, que seriam melhorias maravilhosas para a população do Brasil, não estamos falando nem só da cidade do Rio de Janeiro, plantio de árvores, despoluição da Baía de Guanabara, nada disso vai acontecer, gente, é vergonhoso, né? É o cúmulo da incompetência. Para você ver que nem árvores estão plantando, né? Assumir um compromisso como esse, nível global, eu estou revoltadíssima com isso. Mas não fica revoltada, não. Agora tem que curtir a Olimpíada e ver o que vai acontecer, né? Eu só fico muito triste porque é um evento tão importante, né? Ou seja, o primeiro evento da América Latina, a primeira vez que a Olimpíada vem para a América Latina, para o Brasil, né? E de repente nós estamos diante disso, oportunidade que o país tem de melhorar a sua malha viária, né? Ou seja, ampliar os benefícios para as pessoas que moram naquela cidade, naquele estado, naquele país, sobretudo. E, de repente, nós percebemos, há um mês do início das Olimpíadas, de que nós não cumprimos, ou seja, aquilo que foi estabelecido, né? Ou seja, o que foi pactuado, sobretudo na questão ambiental. E o Rio de Janeiro precisa muito essa questão, porque se você for analisar a cidade do Rio de Janeiro, ela tá instalada no pé de uma serra, né? Você tem não mais do que 7 quilômetros de faixa, né? entre a serra, entre as montanhas. Então é uma cidade, sobretudo, extremamente sustentável, ou pelo menos deveria ser sustentável. Postal, né? É a cidade maravilhosa, a cidade maravilhosa, enfim. Agora é lamentável. Eu não sei se você teve oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Eu tive e fui ver aquela nave espacial que construíram ali no porto. Não vi.
Ali é uma obra fantástica, uma obra magnífica, mas aí está ali bem na Bahia. Quando você se depara com um tratorzinho navegando e tirando aquela quantidade de lixo, né? Eu tive a oportunidade de ver isso. Então isso realmente, as pessoas falam, mas está vendo, estão recolhendo, estão tirando. Mas o problema é que aquele lixo não deveria estar ali, né? Então, isso é muito lamentável. O ano passado, em setembro do ano passado, nós tivemos, nesse período, uma quantidade de peixes mortos na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um cartão postal do Rio de Janeiro, que deveria ter sido recuperado para os banhistas poderem utilizar aquela lagoa. Não, nós temos ali, há 40 anos se despeja os resíduos de esgoto que vem das comunidades, das ocupações, né? Então tudo isso nós percebemos. Então nós perdemos a oportunidade, é o que eu falo. Quando você tem um evento como esse, você tem a possibilidade de reverter o jogo, né? Ou seja, e é ao contrário. Você vê que recentemente o atual governador, o Dornelles, que assumiu no lugar do Pezão porque está doente, agora recentemente decreta estado de calamidade pública no estado do Rio de Janeiro. E o prefeito acaba de dar uma entrevista dizendo que teme pela segurança de quem vier aos jogos. E aí você começa a perceber de que essas matérias, esses comediantes, principalmente os americanos, que são extremamente ácidos nos comentários, e aí você se depara com aquilo, e tudo aquilo é verdade. Ou seja, quando tem um apresentador recentemente que brincou, inclusive, dizendo que as pessoas, na verdade, para evitar o Zika, estão, na verdade, fazendo coleta de esperma para poder se continuar, né? Ou seja, para fazer... Então, tudo isso é uma brincadeira, mas, na verdade, é um assunto muito sério, né? Então, o que nós percebemos é que nós perdemos a oportunidade, né? Perdemos de transformar o Rio de Janeiro de fato, ou de recuperar o Rio de Janeiro e voltar a ser uma cidade maravilhosa, né? Você vê que a Baía de Guanabara está completamente poluída há décadas, né? Então, loucura, esse que é o problema. E o que é mais, e que coloca em risco os atletas de outros países. São 200 países, são mais de 10 mil atletas que virão para cá. Já aconteceu isso com algum outro país que se comprometeu a realizar uma Olimpíada, receber não só os atletas, mas os turistas, com tanta insegurança, com tantas situações pendentes e latentes, questões de doença, de segurança? Tem isso registrado na história de algum país que tenha se comprometido e tenha falhado tanto quanto o Brasil? Olha, das 30 e poucas Olimpíadas, porque essa aqui acho que é a 36ª, as 35 Olimpíadas que tivemos, é óbvio que nós tivemos um problema lá atrás, em Munique, com um problema de ato terrorista. Sim, mas que morreram são coisas alheias, Bom, mas nós não estamos livres disso, né? Tem que pensar que nós não estamos livres disso. Ainda tem esse risco, né? Tá porque até agora nós não sabemos o que está acontecendo. Tem um terrorista. Agora, é óbvio que você tem, agora em matéria de logística, de estrutura, né, de preparação para os Jogos Olímpicos, realmente eu acho que essa é a primeira vez que nós temos um fracasso, né? É bom a gente fazer um paralelo entre político e povo, né? Dizem que os políticos são reflexo do povo, eu já acho que não, pelo seguinte, a gente recebe muito bem as pessoas. Eu acredito que o brasileiro em si vai fazer uma grande festa, apesar disso tudo. Mas os políticos acabam assinando o atestado, né, doutor Eduardo? Porque o seu xará, o Eduardo Paes, o prefeito do Rio, disse com relação à segurança, acabou de dar essa entrevista desastrosa, porque a gente passa vergonha, mas não deixa de ser uma grande realidade, dizendo ainda para as pessoas não virem para o Rio de Janeiro achando que estão vindo para Londres ou para Nova York. Quer dizer, assinam o atestado, né? E não fazem nada para mudar. E isso comprova e afirma efetivamente quando você vê funcionários públicos que não recebem há meses e que receberam agora recentemente uma faixa no Tom Jobim, no aeroporto, lá no Galeão, né, dizendo bem-vindo ao inferno. Imagina, é mais ou menos por aí. Então, na verdade, é o que você disse. E por mais que o brasileiro receba bem, mas você tem que ter um mínimo de estrutura. O problema é que, na verdade, você não tem o mínimo de estrutura. E o que eu acho que é muito pior, se você pegar, por exemplo, todas as empreiteiras que estiveram, que fizeram, que realizaram toda essa parte estrutural, essas obras, todas elas estão
com o pé até o pescoço com a Lava Jato. Então você vê que não adianta... E a Petrobras, que é quem mais rendia dinheiro para o Rio de Janeiro, trocando em miúdos, por que o Rio de Janeiro está nessa situação hoje, devendo para todo mundo, com um déficit enorme? Porque a Petrobras está quebrada e o Rio de Janeiro dependia muito disso. E não adianta, ou seja, socorrer como o governo federal agora mandou 2 bilhões e 900... descobriu um santo para cobrir outro, o governo federal também tem Não, e pior, né? Não consegue nem pagar as contas, porque o decreto ainda está em vigor, o estado de calamidade decretado pelo Dornelles ainda está em vigor, ele não retirou isso. Então, o que nós percebemos é isso. Agora, lógico, algumas obras já foram realizadas e ficaram bonitas, como aquela região ali do Porto, né, que foi revitalizada, que foi trabalhada. É isso que você precisa ter. Todas as semanas alguma obra importante, alguma coisa acontecendo. Porque o que acontece? Você tem uma evolução de gente, ou seja, de pessoas que nascem, que morrem, mas que vai inchando a cidade, o estado, mas você não acompanha a parte estrutural da cidade. Então, obviamente, isso... Agora, a Olimpíada, nós estamos esperando, está todo mundo muito, eu diria, ansioso, na mesma ansiedade que nós tínhamos para a Copa do Mundo, que eu disse que nós íamos ter vários problemas, e tivemos vários problemas. A Olimpíada, a Olimpíada ela tem uma vantagem. Primeiro que ela está concentrada no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, são só bairros que vão atuar. Então isso já favorece muito. Agora, obviamente, vamos ver o que vai acontecer e o que essa Olimpíada vai nos deixar. Para a gente concluir, o que eu lamento ainda mais é ver o quanto o povo do Rio de Janeiro está sofrendo, né? E sofre com toda a falta de estrutura, com toda a falência do Estado, na saúde, na educação, na polícia, que está parando. Quer dizer, está tudo parando. O turista vai vir para cá, vai passar um tempo aqui, vai embora, vai para o país dele legalzinho, onde vive bem, provavelmente. Agora, aqui no Brasil, a nosso perrengue continua. Esse é o problema, né? Quero agradecer mais uma vez ao doutor Eduardo Leite, que esteve com a gente aqui, ajudando a entender os fatos da semana, que, aliás, a gente vai falar sobre isso ainda no futuro, claro, porque as Olimpíadas ainda estão há um mês. Se você quiser continuar fazendo contato, você curte lá a página no Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Querido, boa semana para você. Para você também, queridão. E uma ótima Olimpíada. Para nós. A gente tem que vibrar positivamente para dar tudo certo, né? Mas eu tô. Você sabe que eu sou um eterno otimista permanente, né? Isso é importante, né, gente? Vibrar positivamente, realmente torcer pelos nossos, né, os nossos atletas que vão fazer bonito sem dúvida nenhuma.